Tá ali. Popular delas, como é que a dinâmica interna delas, como é que a decisão sobre a apropriação de excedente ocorre, e se a gente precisa de novas categorias de análise para entender o que elas foram na história, né? E também fazer uma certa forma de recuo histórico, porque é comum a gente discutir bastante a China hoje, ela está bastante em pauta, principalmente aqui no Instituto, mas eu acho interessante também a gente fazer um balanço histórico de experiências socialistas anteriores, do socialismo real e todas as suas possíveis contradições. Para realizar esse debate, a gente tem dois convidados aqui, dois convidados presencialmente e uma convidada online, que eu já vou apresentar aqui o currículo. Mais à direita tem o professor Antônio Carneiro de Almeida Júnior. Ele é professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Universidade Federal de Paraíba, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em Ciências Econômicas pela Federal da Paraíba. O professor Tiago Camarinho Lopes é professor, extensionista e pesquisador na Universidade Federal de Goiás. Atua nas áreas de Economia Política, História do Pensamento Econômico, Teoria do Valor, Economia Solidária e Planificação Econômica. Online está a professora Joana Salem. Ela é professora permanente do Programa de Departamento de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC. É pós-doutora pela UFABC, doutora em História Econômica pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e graduada em História pela USP. Sua pesquisa abrange História Econômica, História da América Latina, Teoria de Desenvolvimento, Subdesenvolvimento, Dependência e Pensamento Social Latino-Americano. A dinâmica vai ser 30 minutos de fala para cada convidado. Vai ser em ordem da Joana, o Antônio Carneiro e o Tiago. E vamos ter um tempo posterior para perguntas da plateia. Joana, se quiser falar, pode falar. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Conseguem me escutar bem? Sim, sim. Maravilha. Bom, primeiro queria agradecer ao Guilherme pelo convite e todo o pessoal do CAECO pela organização da semana. Também agradeço por terem aceitado a minha participação online, porque pela minha logística de cotidiano aqui, eu moro em São Paulo, e a minha logística de cotidiano me inviabilizava dar um bate-volta em Campinas hoje, então a única forma de eu participar seria mesmo por aqui. Então, eu vou fazer vou olhar o meu tempo aqui para ver se eu consigo me organizar e fazer uma fala pensando nessas perguntas orientadoras ou norteadoras que o Guilherme orientou, passou para a gente na hora da organização da mesa. Então, as inquietações que o Guilherme compartilhou conosco, elas tinham a ver com as seguintes questões, que eu acho que são bastante estratégicas, e eu estou longe de ser capaz de respondê-las de modo completo, mas acho que é um debate para justamente aprofundar nesses temas tão importantes. Primeiro, como se dá o processo histórico até certas revoluções? Como se dá o processo histórico? Quais são os dados disponíveis acerca de indicadores socioeconômicos antes e após o advento de uma revolução? Como as economias socialistas e planificadas requerem um escopo próprio de análise? Em que medida elas demandam novas categorias, modelos, conceitos distintos para seu processo de análise histórico e teórico na economia? Quais as referências nas diferentes escolas econômicas e como se dá esse debate sobre a economia política do socialismo? Quais as variáveis chaves para compreender o crescimento e a transformação de economias como a União Soviética, Cuba e outras? Qual o saldo histórico da adoção desses modelos alternativos e quais fatores levaram à crise de alguns dos modelos específicos abordados? Então, essas perguntas são vastas, amplas, dariam uma série de recortes de pesquisa mais aprofundada em termos empíricos. Eu vou fazer um sobrevoo a partir das reflexões que eu tenho de estudos prévios, né? Eu nunca estudei a União Soviética em pesquisa de fôlego,
apenas em pesquisas que resultaram em artigos, mas não em pesquisas que resultaram em dissertação e tese, né? Meu maior objeto de estudo, de pesquisa, de fôlego foi o socialismo cubano, no mestrado, orientado pelo professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, aí no Instituto de Economia, que depois resultou num livro chamado História Agrária da Revolução Cubana, Dilemas do Socialismo na Periferia. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões, começando por uma introdução sobre como e em qual circunstâncias a economia planificada apareceu no século XX, nesse período histórico, não só nas experiências socialistas, né, para a gente identificar a planificação como um fenômeno que não é só apenas um fenômeno socialista, mas também é, eventualmente, um fenômeno capitalista do século XX. Tá? Depois eu vou falar um pouco sobre a União Soviética e sobre o debate inicial a respeito do capitalismo de Estado na transição ao socialismo e o papel da planificação logo no início da Revolução, como esses debates apareceram, especialmente na figura do Lenin, antes ainda do stalinismo. Em seguida, eu vou fazer um comentário mais ou menos telegráfico sobre a obra do Oskar Lange, que é um economista polonês muito importante da teoria da planificação e que, de alguma forma, ele cria um modelo teórico de socialismo de mercado que é um contraponto teórico ao stalinismo, né? Ou é uma proposta alternativa ao modelo mais centralizador ou mais centralista da planificação sob a era Stalin, tá? E depois de falar um pouco do Oskar Lange, eu vou chegar finalmente em Cuba com alguns comentários sobre as possibilidades e incapacidades ou desafios da planificação na economia cubana, com base no conceito de socialismo periférico, que eu desenvolvo nas minhas pesquisas, tá? Então, esse é mais ou menos o roteiro da minha fala. Primeiro, essa introdução, né? A economia planificada não é um fenômeno exclusivamente socialista, como vocês sabem, no entanto, a planificação econômica da União Soviética inaugurou, no século XX, um paradigma de planificação novo, né? É paradoxal, porque o próprio Lenin, no início da Revolução, bom, ele morreu em 24, então, obviamente, no início da Revolução, ele admitiu que era necessário que a planificação socialista apreendesse instrumentos de planificação do capital monopolista. Então, embora uma economia centralmente planificada não existisse e a União Soviética fosse inaugurar esse paradigma histórico, as ferramentas e os métodos de planificação, a princípio, teriam que ser inventados para o socialismo. Então, algo do capitalismo de Estado ou do capital monopolista precisaria ser incorporado, segundo o próprio Lenin, nesse processo de transição. Mas, como vocês sabem, o capitalismo liberal entrou em crise em 29 e o próprio Estado capitalista passou a desenvolver medidas de planificação a partir de referenciais keynesianos e a partir de governos que rechaçaram o liberalismo justamente por perceber os seus efeitos potencialmente críticos a partir de 1929. Né? Também não faz mal lembrar que foi uma experiência planificada, né? A pior experiência planificada da história da humanidade, que foi a planificação do Holocausto. Né? O Holocausto nos faz lembrar que a planificação pode servir para interesses absolutamente malévolos, cruéis e horrendos. Né? Então, a planificação é uma forma de organização que não necessariamente está a serviço da humanidade, do bem, como a política econômica nazista ou da Itália fascista, ali no período da década de 30 e 40. Em 1948, quando surge a CEPAL, a planificação latino-americana aparece como uma nova invenção, né? Então, a CEPAL ela vai absorver
propostas de planificação de diferentes experiências, inclusive da União Soviética, e vai criar uma proposta original de planificação da economia latino-americana, apropriada à nossa realidade, de uma formação social específica dos nossos países, da economia latino-americana. Eu gosto muito de um trechinho curto do Celso Furtado, do Fantasia Organizada, em que ele fala sobre os paradigmas de planificação que ele foi estudar quando ele começou a atuar e a trabalhar na CEPAL, no Fantasia Organizada, que vocês devem conhecer esse livro aqui, né? Então, na página 128, ele fala assim: a literatura disponível sobre a metodologia de planificação econômica era praticamente nula. A experiência prática, sobre a qual pouco se escrevera, partia de 3 enfoques. E daí ele diz que ele vai estudar a experiência soviética. Havia a experiência soviética, cuja metodologia fundava-se na ideia de balanços setoriais em termos físicos, herdada das economias de guerra de alguns países, desde o primeiro conflito mundial. Como a utilização final dos recursos estava previamente determinada, tudo se resumia a problemas de organização, muito mais da competência de engenheiros do que de economistas. Na economia de guerra, a remuneração do trabalho é determinada administrativamente, tanto com respeito ao conjunto da coletividade, como para cada categoria em separado, mas ficam de pé os problemas da motivação do trabalhador e o da eficiência da coordenação de decisões. Então, ele basicamente vai falar: o paradigma soviético era limitado, porque na sua origem ele estava baseado em paradigmas de economia de guerra, não só da Primeira Guerra Mundial, da qual a Rússia participou, como também do próprio comunismo de guerra, de alguma forma. Depois ele fala sobre o segundo enfoque, que seria a estabilidade, a busca da estabilidade nas economias de mercado de industrialização avançada. Basicamente, ele vai falar do capital monopolista e de como as grandes corporações precisam incorporar metodologias de planificação, inclusive porque a sua escala e a sua multissetorialidade o exige. E, por fim, ele fala de um terceiro enfoque, que seria a planificação francesa. Ele diz: o Estado absorvia os custos da pesquisa e garantia a rentabilidade dos investimentos em setores criadores de economias externas, né? E vai explicar como ocorre a planificação na França, que também é onde ele mora, né? E onde ele vai também absorver bastante dessa referência. Ele vai, então, mostrar como os estudos da planificação eram limitados ainda em começo da década de 50, né? E de fato, ele vai propor uma proposta, vai criar uma proposta cepalina própria, né? Então, a planificação econômica é um processo tanto socialista quanto capitalista, esse é um primeiro alerta, e a planificação econômica em si não garante que as suas finalidades sejam positivas, né? Ela não é um fator positivo em si mesmo, na medida em que economias altamente desiguais, como a economia imperialista do capital monopolista, podem criar graus de planificação, tá? Então, o grande diferencial da planificação socialista vai ser a hierarquia de finalidades e prioridades que essa planificação vai ser submetida, né? A planificação vai estar submetida a finalidades que têm como objetivo máximo absoluto a geração de bem-estar social, em alguns casos por meio de remuneração igualitária, em alguns casos por métodos de remuneração desigual, que são menos desiguais, remunerações menos desiguais internamente do que o capitalismo. A gente já vai falar da remuneração, desse fator. E, em outros momentos, quer dizer, e além disso, a planificação com vistas ao setor de desenvolvimento industrial da indústria de bens de capital, né? Então, a periferia do capitalismo precisou passar por processos planificadores para, quando conseguiu, fazer o seu salto para a indústria de bens de capital, né? A periferia nunca iria alcançar a indústria de bens de capital a partir de critérios liberais, apenas a partir de critérios planificadores, e é o caso da União Soviética, né? O Lenin vai considerar que o capital monopolista tem algo a ensinar sobre o planejamento
para o socialismo. E na época da NEP, da Nova Política Econômica, depois da Guerra Civil, ele defendeu uma indústria, uma indução mais consciente para o capitalismo de Estado, alertando que haveria uma anarquia da pequena propriedade, que encarnava o espírito liberal, enquanto as grandes corporações criavam métodos de planificação potencialmente úteis ao capitalismo. Então, para ele, havia um grande capital planificador que deveria ser comandado, induzido pelo Partido Bolchevique a se organizar na forma de um capitalismo de Estado de transição ao socialismo e depois a constituição, de fato, de um Estado socialista na periferia. Ele vai formular essa ideia num panfleto, que eles chamam na historiografia de panfleto, mas é um ensaio chamado O Imposto em Espécie, ou sobre o Imposto em Espécie, de 1921. E nesse ensaio ele fala o seguinte, abre aspas, não é o capitalismo de Estado que está em guerra com o socialismo, mas a pequena burguesia somada ao capitalismo privado que lutam juntas contra o capitalismo de Estado e o socialismo. A pequena burguesia se opõe a qualquer forma de intervenção estatal, contabilidade e controle, seja ela capitalismo de Estado ou socialismo de Estado. Então, ele vai admitir na NEP essa etapa que deveria ser o mais breve possível, mas era necessária, de condução capitalista do Estado durante a Revolução Socialista. O sistema de planejamento do socialismo nesse contexto precisava de metodologias novas que pudessem aproximar as metas econômicas da realidade de cada setor, mas também que pudesse harmonizar as decisões econômicas e macroeconômicas centrais da gestão de cada unidade produtiva e do poder da base dos trabalhadores. Então, aí a gente tem já grandes tensões que se abrem como desafio para a planificação. Eu diria 3 tensões fundamentais da economia planificada socialista. A primeira tensão diz respeito ao processo de transição e à luta de classes durante a transição ao socialismo, porque a luta de classes ainda custa a se encerrar ou nunca se encerra, na verdade, né? Tem o famoso livro do Bettelheim sobre a luta de classes na União Soviética, né? Essa ideia de que a revolução seria um ponto final no processo da luta de classes é uma ilusão ideológica bastante panfletária ou inocente, né? A luta de classes é um processo contínuo que vai prosseguir ocorrendo durante a transição ao socialismo e às sociedades socialistas. Então, um dos desafios importantes do planejamento central é se relacionar permanentemente com a presença de interesses privados que são acumuladores, né? Os interesses privados acumuladores, eles podem até ser plenamente eliminados em um dado momento, mas a história mostra que a eliminação dos interesses privados acumuladores não é permanente. A gente pode perceber isso no retorno de interesses acumuladores na União Soviética nos anos 60, no retorno de interesses acumuladores em Cuba nos anos 2000, 2010, quando se abre mais para o setor privado. Então, embora o socialismo planificado histórico tenha conseguido atravessar períodos de eliminação desses interesses privados acumuladores, via de regra, com o processo histórico até de resistência e de superação de crises conjunturais e estruturais, faz reaparecer esses interesses privados, seja por reformas promovidas pelo próprio Estado, seja por outras questões relacionadas com a economia internacional. Então, a primeira tensão é essa, entre o planejamento central e os interesses privados acumuladores. Como esse planejamento vai coibir, ou vai constranger, ou vai impedir a acumulação privada a partir de uma certa escala, né? A segunda grande tensão diz respeito à política da base, ou melhor, à democracia socialista. Porque o planejamento central ele tem uma grande dificuldade de se interagir com a democracia operária, ou ainda a planificação no nível da unidade produtiva. Então, esse é um desafio estratégico muito fundamental, que diz respeito à conciliação ou à articulação
entre os interesses do planejamento central, os interesses da unidade nacional, em relação aos múltiplos interesses da unidade de produção, da unidade fabril ou da unidade da propriedade da terra, né? No caso cubano, eu estudei exatamente essa questão da unidade produtiva rural, do assentamento, da granja estatal e etc. Então, as próprias metas de produção gerais precisam, de alguma forma, criar metodologias de conciliação com a viabilidade produtiva de cada uma das unidades. E aí entram os interesses da democracia operária, ou da democracia da base fabril, ou da democracia dos trabalhadores rurais em cada unidade produtiva. Qual é o grau de participação política real que esses trabalhadores da base vão ter em relação às decisões planificadoras de cada unidade produtiva? Esse é um grande desafio, um grande dilema. E, por fim, outro grande problema e desafio tem a ver com a economia e o cálculo econômico, né, que constituiu o grande debate do planejamento socialista. Qual a participação do cálculo econômico nesse planejamento? Em que medida o Estado serve como um grande sujeito, um grande compensador universal dos déficits das unidades produtivas, com compensações monetárias estatais e com a garantia de subsídios e de fomentos e de isenções e de proteção econômica para determinadas unidades produtivas que não têm rentabilidade, que não têm capacidade de gerar excedente, e em que medida isso gera a falência do sistema, em que medida é necessário imprimir a imposição do cálculo econômico do custo de produção para determinar as metas, para determinar as remunerações, e que esse cálculo econômico mais com certa dose de uma cultura econômica capitalista participe, né? Porque o cálculo econômico imprime na economia política planificada um elemento de concorrência. E esse elemento de concorrência eventualmente altera as finalidades do sistema, que é um sistema que deveria estar baseado na solidariedade. Então, quando se insere o cálculo econômico, se insere necessariamente algumas tensões internas ao processo econômico, e isso pode ser contraditório com as finalidades do socialismo, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a economia estatal que ignora planificação estatal que ignora o cálculo econômico vai também gerar algumas deformações ou distorções que historicamente foram verificadas nas crises econômicas mais importantes da União Soviética e também de Cuba, né? Então, existe um conflito entre planejamento e interesses privados acumuladores, um conflito entre planejamento e democracia operária, e um conflito entre o planejamento central, no qual o Estado está sempre assegurando as contas, a contabilidade de uma empresa, versus a necessidade dessa empresa ter um cálculo econômico matematicamente viável, né, em termos de rentabilidade. Bom, eu não vou entrar no período stalinista, apenas dizer que o planejamento com Stalin optou em todos esses conflitos pela centralização, pela máxima centralização possível, tanto na luta, no combate revolucionário contra os interesses privados acumuladores, quanto no combate às possibilidades de democracia operária e de decisão dos camponeses ou de decisão dos trabalhadores da União Soviética para participar do processo de planificação. Então, em todos esses itens, o stalinismo foi hipercentralista e impediu ou inviabilizou, por exemplo, a liberdade de escolha de empregos, né, de decisões nas unidades fabris, a partir do critério do planejamento central. O Oscar Lange, passando aqui para essas algumas ideias do Oscar Lange muito sumariamente, né? Ele, nos anos 30, ele era polonês, né? Ele foi professor nos Estados Unidos, inclusive ele deu aula na Universidade de Washington, berço do neoliberalismo ali, onde estavam um pouco mais adiante o Friedman, né? E, inclusive, o Oscar Lange realizou debates
diretos com o Hayek inicialmente com o von Mises e depois com o Hayek, os liberais da escola austríaca, porque o Oscar Lange fez uma proposta de um modelo de planificação socialista e o Hayek e o von Mises dedicaram algum tempo do seu trabalho para combater essa proposta do Oscar Lange. Buscava provar que o socialismo era impossível e que a concorrência era o único método de garantia da eficiência econômica. E, portanto, eles se dedicaram a combater o Oscar Lange intelectualmente, né? O livro mais clássico do Oscar Lange foi publicado em 1937, se chama Sobre a Teoria Econômica do Socialismo, e é nesse livro que ele vai criar um modelo que pode ser considerado a base do que seria o socialismo de mercado, né? Ele defende a ideia de um Estado planificador articulado ao cálculo econômico, de uma composição entre planificação estatal e cálculo econômico, para conseguir, assim, prever custos, prever eficiência produtiva e alocação de recursos. Ele defendia, por exemplo, um sistema de precificação de mercado que tivesse subsídios ou taxações do Estado por um método que ele chama de tentativa e ajuste. Então, ele defende a precificação do mercado lubrificada por interesses do Estado socialista, por essa tentativa e ajuste. E o objetivo desse modelo dele ainda é o equilíbrio entre oferta e demanda, que é um objetivo bastante liberal, ou bastante neoclássico, de certa forma, mas o Oscar Lange não era liberal, muito longe disso, ele era defensor da economia planificada. Então, essa busca do equilíbrio entre oferta e demanda é consciente da tendência estrutural ao desequilíbrio, tá? Então, ele acha que é preciso criar aproximações ao equilíbrio, mas que essas aproximações, via de regra, vão ser apenas aproximações mesmo, nunca vão chegar ao equilíbrio, né? Os temas principais, a importância desse cálculo econômico, ele também propunha uma perspectiva de filosofia econômica, pensando na dialética entre o planejamento central como grupo de interesses coletivos ou como diretriz de interesses coletivos, o planejamento das unidades produtivas como parte dos interesses fabris, que são parciais no sistema econômico, e também a liberdade individual, por exemplo, para a escolha dos empregos. Então, ele defendia um sistema em que os trabalhadores tivessem alguma margem de escolha em relação a onde eles iriam trabalhar e não fosse apenas uma alocação de fatores, como se o trabalhador fosse apenas mais um fator dessa alocação de uma economia planificada. Ele, nesse livro, tem uma frase que é o seguinte: o planejamento é o meio de submeter a ação das leis econômicas e do desenvolvimento econômico da sociedade à direção da vontade humana. Então, ele vê a planificação como uma forma de domar as leis econômicas no sentido de uma vontade coletiva, de uma vontade socialista. Os pilares do modelo do Lange, eu diria que são 5. Primeiro, a propriedade pública, estatal, os meios de produção pertencem à sociedade e são administrados pelo Estado, né? O Estado é um administrador de meios de produção que pertencem juridicamente à sociedade. Seria a propriedade socialista, com a administração estatal. Ele defende que os gerentes das fábricas, né, os diretores das fábricas estatais, têm obrigação de produzir a partir do cálculo econômico. Então, os custos de produção têm que ser regulados, tem que ser, deve haver um esforço consciente de redução dos custos de produção, e é preciso que o custo da unidade da mercadoria ou da unidade a ser produzida, né, do produto, seja igual ao preço, no mínimo, né? Seja menor ou igual ao preço. Então, a produção precisa ter a regra do cálculo econômico, a regra do custo marginal, que é a forma como ele chama. Ele também defende preços, em terceiro lugar, preços parametrizados, nos quais os administradores de empresas estatais seguem regras de livre concorrência, fixando preços iguais ao custo marginal de produção. Então, os preços das unidades de produção estatais não são necessariamente tabelados,
mas eles seguem uma regra de uma margem que permite um certo grau de concorrência entre as empresas estatais. Em quarto lugar, ele defende a liberdade de consumo, então ele defende que os cidadãos, as pessoas têm que ter liberdade para gastar a sua renda em bens de consumo de acordo com as suas preferências. Isso é bastante utópico, considerando que a maior parte das experiências socialistas ocorreram na escassez e no sistema periférico. Então, a liberdade de consumo já é imaginando um socialismo da abundância, que não foi o caso em quase nenhum lugar, né? Em alguns, mas não em quase nenhum. E, por fim, ele defendia muito essa coisa da escolha da profissão, de que os trabalhadores deveriam escolher livremente seus empregos e suas profissões. Tá? Então, por isso, alguns defensores da planificação chamaram ele acharam que ele tinha um traço mais liberal, né? Por ele defender liberdade de consumo, escolha do emprego, liberdade de escolha do emprego e preços com uma livre concorrência relativa, né? Preços parametrizados por um certo mercado regulamentado, né? Esses seriam os pilares do modelo do Lang, que era muito diferente do modelo soviético. Depois, o Hayek escreveu contra o Lang, para quem tiver interesse em aprofundar nesse debate, né, e conhecer como o liberalismo extremo do Hayek vai responder a isso, para entender melhor, inclusive, essas referências da atual direita, da extrema-direita contemporânea, né? Ele escreveu 3 artigos contra o Lang que se chamaram Socialist Calculation, The Competitive Solution, a solução competitiva, né? Cálculo socialista, : a solução competitiva. Esses artigos têm o mesmo nome, 1, 2, 3, e são de 1940. Então, ele vai desenvolver uma crítica liberal ao modelo do Lang, né, que ecoa muito na direita, na extrema-direita, que atualmente está fazendo um esforço para estudar autores como Hayek. Né. O meu tempo está terminando, deixa eu ver aqui, eu tenho mais pouco tempo, então eu vou falar rapidamente sobre a questão cubana e depois, se der tempo, eu posso até completar com temas de acordo com as perguntas de vocês. Né. O socialismo cubano foi um socialismo que eu caracterizo como socialismo periférico. Né. Por quê? Porque a economia socialista cubana seguiu sendo agroexportadora, portanto, seguiu também com uma alta vulnerabilidade externa. A economia cubana teve extrema dificuldade de aumentar seus níveis de produtividade, aumentou seus níveis de produtividade, mas, via de regra, permaneceu com uma produtividade média abaixo da média do próprio mundo socialista. Então, uma baixa produtividade, uma baixa remuneração do trabalho em termos de salários, muito embora haja uma alta remuneração do trabalho em termos de direitos e serviços essenciais e bem-estar social assegurado pelo Estado, mas em termos de salário é uma baixa remuneração do trabalho, justamente porque a sociedade se desmercantilizou, e a escassez de divisas e uma pequena margem de escolha para a alocação dessas divisas. Então, a economia periférica ou a economia subdesenvolvida, ela não é inteiramente superada pela Revolução Socialista, muito pelo contrário. O socialismo vai compartilhar, vai criar condições de igualdade social, vai quebrar heterogeneidades, mas vai ter muita dificuldade de superar esses problemas estruturais, caracterizados pela economia política latino-americana. E aí entra um debate muito interessante, que é o que eu vou enfocar para pensar a planificação em Cuba, que é dos estímulos morais e estímulos materiais. Quer dizer, numa economia de baixa tecnologia ou de precariedade tecnológica, os cubanos demoraram muito tempo para conseguir, por exemplo, mecanizar a safra da cana. Muito mais tempo do que eles imaginavam. Eu analiso esse percurso da inovação, da tentativa de mecanização da cana no meu livro História Agrária da Revolução Cubana. Então, numa economia em que a tecnologia, os bens de capital ficam bastante aquém da necessidade de desenvolvimento, o elemento trabalho é o centro da planificação, o trabalho humano vivo, como diria Marx. Né? E, nesse sentido, o debate sobre os estímulos morais e estímulos materiais vai ser o centro de uma estratégia de planificação
que vai permitir a maior ou menor capacidade de produtividade baseada no trabalho, porque o trabalho voluntário e o entusiasmo para o trabalho e a capacidade produtiva dada pelo trabalho humano vivo, mais do que pela tecnologia, passa a ser o fator decisivo, a variável decisiva do desenvolvimento do socialismo periférico cubano. Então, o debate sobre os estímulos é muito interessante. Algumas referências para vocês que quiserem aprofundar, principalmente o Bertrand Silverman, que escreve Man and Socialism in Cuba, The Great Debate, que é sobre o debate dos estímulos morais e dos estímulos materiais no grande debate econômico cubano, na questão do cálculo econômico. E o Pericaz, professor da História da USP, tem um capítulo específico sobre os estímulos morais e materiais no livro dele, Che Guevara e o Debate Econômico em Cuba, que foi, inclusive, o pontapé de inspiração para eu fazer a minha dissertação de mestrado. Né? Eu queria só mencionar algumas coisas, porque meu tempo acabou. Deixa eu ver aqui. Eu já passei uns 3 minutinhos, vou falar só mais 2 e depois a gente segue. O Che Guevara deixa uma famosa carta que ele escreve para o uruguaio Carlos Quijano, que depois foi publicada como um ensaio chamado Socialismo e o Homem em Cuba, em que ele fala o seguinte, que é uma frase que foi repetida muitas vezes, inclusive pelo Fidel Castro. Ele fala assim: perseguindo a quimera de realizar o socialismo com a ajuda das armas sujas que nos legou o capitalismo, a mercadoria como célula econômica, a rentabilidade, o benefício material individual como alavanca e etc., se pode chegar num beco sem saída. Para construir o comunismo simultaneamente com sua base material, há que surgir o homem novo. Então, vejam, ele está chamando de armas sujas que nos legou o capitalismo, a mercadoria como célula econômica, a rentabilidade como imposição da unidade para a unidade produtiva e o benefício material individual como alavanca do estímulo ao trabalho. Ele quer alterar a alavanca do estímulo ao trabalho para os incentivos morais. Mas ele também não é nenhum dogmático, então ele sabe que é necessário uma combinação de incentivos morais com incentivos materiais. E é isso que acontece num determinado período ali nos anos 60, quando há uma combinação de incentivos. Eu vou ler só um trecho do meu livro bem curtinho. Conviveriam na transição cubana as relações de produção que correspondessem ao socialismo, entre aspas, a cada um segundo o seu trabalho, ainda permeadas pela necessidade do incentivo material, e ao comunismo, a cada um segundo suas necessidades, já movidas pelo incentivo moral. Tá? E aí, há um período muito importante, que é a ofensiva revolucionária, de 1966 a 1970, no qual o Fidel dá uma guinada de crítica aos incentivos materiais e passa a defender os estímulos morais ao trabalho. Né? E diz que ele fala assim: quem quer resolver o problema apelando ao egoísmo individual, o problema da produtividade, né? Apelando ao egoísmo individual, apelando ao esforço individual de solução dos seus problemas, esquecidos da sociedade, quem fizer isso estará atuando de modo reacionário, estará conspirando, ainda que o faça com as melhores intenções do mundo. Daí ele vai fazer toda uma defesa dos estímulos morais. Toda a safra de 70 é baseada numa economia moral ou numa moralização da economia baseada nos prêmios e incentivos morais, como as flâmulas, os diplomas, a bandeira moncada, as medalhas, títulos de honra, como trabalhador de vanguarda, El Milionário, que era o trabalhador das 10 milhões de toneladas métricas, o herói nacional do trabalho e outros estímulos de premiação moral e política dos trabalhadores. Só que depois da safra de 70, com a sua frustração, há uma guinada no sentido do retorno aos incentivos materiais, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas o fato é que a planificação para a safra de 70 sempre foi baseada num simbolismo moral e não num cálculo técnico, né? Tem uma importante engenheira que participou do cálculo da safra de 10 milhões, e ela sabia que era impossível. Ela trabalhava no Instituto de Planificação Física, a Selma Dias, e ela diz assim, que foi o Fidel que inventou o número 10 milhões. Ela fala assim: o primeiro trabalho que fizemos apontou que o país podia chegar a produzir 8,4 milhões de toneladas de cana de açúcar, quer dizer, né?
toneladas de açúcar, e era impossível chegar a 10 milhões. E depois ela diz, a cifra 10 milhões foi uma decisão pessoal do companheiro Fidel Castro, ela não foi baseada em planificação, ela foi baseada em aproximações, em arredondamentos muito mais geopolíticos, ou, enfim, na estratégia de enfrentamento fidelista do que em cálculo econômico ou em planificação tecnicamente viável, né? Então, todos sabiam ali no Instituto de Planificação que era impossível chegar a essa meta. Então, a economia cubana foi muito atravessada por essa economia moral que defendia essa perspectiva. Depois, nos anos 70, acontece uma retificação e o cálculo econômico volta a fazer parte da economia cubana, depois dos problemas gerados pela safra de 70. É isso, vou parar por aqui e espero que tenha sido útil. Obrigado, Joana. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, né? Tive um contato inicial com o Guilherme. É sempre muito interessante participar de discussões estimulantes como essa, né? Tema complexo, mas que bastante interessante. Guilherme já me apresentou e eu preciso agora apresentar só 2 personagens que estão ali no slide. Esse que está aqui no canto é o Guerreiro, tá? E o gatinho pendurado ali em cima é o Buddy. Eles estão sempre me acompanhando nas minhas apresentações, para ver se a gente dá um clima mais leve a algumas discussões que, de repente, são mais pesadas, né? Hoje a gente vai discutir esse tema, né? Socialismo e planificação, basicamente. Eu preparei uma apresentação também com base nessas perguntas, né? Nessas questões norteadoras que o Guilherme apresentou para a gente. Acho que vai haver um bom complemento das apresentações aqui, especialmente porque a Joana estudou mais, teve um foco maior no estudo de Cuba, né, ao passo que meu trabalho focou mais na União Soviética, então acho que a gente vai conseguir se complementar bem, né? Então, como é que eu organizei, né, a fala? Inicialmente, a gente vai tratar processo histórico que leva até a Revolução, né? O que acontece antes, durante e depois, o que se espera. Na sequência, a ideia é a gente fazer uma diferenciação entre planificação no capitalismo e a planificação no socialismo. E por que essa diferenciação é importante? Justamente para a gente tentar responder se a gente precisa ou não de novas categorias e novos conceitos para analisar uma economia socialista planificada, né? E, obviamente, a gente só vai iniciar um pouco essa discussão, e essa discussão ela não é destituída de uma influência de período histórico, tá? Por fim, a gente pensa nesse escopo de análise, né, de uma economia socialista para compreender o processo de transformação dessas economias socialistas e, por fim, a gente poder fazer um balanço geral dessas experiências, né? Claro que
numa fala curta, né, a gente não vai poder discutir nenhum desses temas em muita profundidade. E eu acho que a ideia é que na fala de cada um de nós a gente desperte, na realidade, mais a curiosidade do que trazer aqui informações definitivas, né? Muito bem. Então, como é que é o processo que leva a uma revolução? Eu tentei pensar uma exposição aqui menos provocativa e menos, como é que eu posso dizer, menos detalhista, né? E trazer de uma forma um pouco mais geral os temas e até introdutória, tá? Muito bem. Antes da revolução, antes de ocorrer a revolução, o que a gente precisa é que se concretize o que a gente chama de situação, surgimento de uma situação revolucionária, né? Que basicamente ela pode ser definida como uma situação em que as condições objetivas para a tomada do poder elas se põem, tá? Essas condições objetivas elas vão surgir das contradições do próprio modo de produção, né? E, obviamente, a revolução não se concretiza sem que as condições subjetivas estejam postas. Qual sejam, precisa existir também uma classe, uma outra classe organizada que vá tomar o poder da classe dominante, tá? Uma vez que ocorra a revolução, né, durante o processo revolucionário, imediatamente após a revolução, o que a gente espera? Ora, espera alguma desorganização econômica por vários motivos, né? Primeiro, por estar no meio de uma guerra e tal, a gente tem destruição de forças produtivas no processo revolucionário. Não necessariamente a revolução vai se realizar com luta armada, né? Mas caso se realize, aí a gente vai ter destruição de forças produtivas em alguma medida. Se ocorrer como ocorreu na União Soviética, com a guerra civil na sequência, o mesmo é válido, né? Mas também por uma coisa que a Joana tocou na exposição dela, que é o fato de que, veja, a sequência de mudança de um modo de produção para outro anteriormente na história, ela ocorria na transição de um modo de produção onde existia algum tipo de exploração para outro, né? Então, a exploração do ser humano pelo ser humano era uma coisa em comum entre esses modos de produção antagônicos, né? Na transição para o socialismo, a ideia da transição para o socialismo é justamente acabar com a exploração de um ser humano por outro, né? O que significa dizer que, por mais que algumas relações de produção do socialismo estejam presentes dentro do capitalismo, a gente precisa criar outras relações de produção, e isso vai sair de um processo de pensamento crítico e inédito, né? Então, até você organizar a economia socialista, a produção, enfim, o desenvolvimento econômico vai estar prejudicado. Mas a gente espera que, passado algum tempo da Revolução, se observe algum processo de desenvolvimento. E por quê? Isso é um pressuposto teórico que está fundado ali na teoria dos modos de produção do Marx. Eu tenho uma interpretação bem determinista, né? Eu acho bem ortodoxa do Marx. Alguns classificam como determinista, né? Mas, enfim, a minha interpretação da teoria dos modos de produção é a seguinte: a gente tem a formação de um modo de produção como o conjunto formado pelas forças produtivas de determinadas configurações e as relações de
de produção correspondentes a essa configuração de forças produtivas. Claro que mais de um tipo de relações de produção podem corresponder a um tipo específico de forças produtivas, desde que haja correspondência nesse processo, né? Desde que as relações de produção se adaptem bem a essas forças produtivas. A questão é que as forças produtivas, assumindo o papel de conteúdo e de força determinante nessa relação, elas vão estar em processo de desenvolvimento contínuo e em algum momento começa a sumir essa correspondência entre as duas, de forma que uma nova forma de organização dessas forças produtivas deve emergir, porque a forma antiga, ou seja, as relações de produção antigas, passam de promotoras do desenvolvimento dessas forças produtivas, elas se transformam num freio, né? E uma vez que a forma mude, uma vez que as relações de produção mudem e que seja instaurada também toda uma superestrutura política e jurídica para coordenar esse processo, abre-se espaço para o desenvolvimento dessas forças produtivas e aí se espera um processo de desenvolvimento mais acelerado, né? Para analisar isso aí, que tipo de dados a gente tem disponíveis? Aí eu posso, como eu disse, falar mais especificamente da experiência soviética, tá? Ao longo das minhas pesquisas, eu me deparei com dois grupos grandes de dados. Primeiro, os dados calculados por pesquisadores do mundo capitalista, pesquisadores conhecidos como ocidentais, né? E segundo, o grupo de dados calculados pela TSSU, que era a agência, né, a Administração Estatística Central do Conselho de Ministros lá da União Soviética, né? Tem um livro muito interessante que foi escrito pelo Robert Allen, e uma das coisas interessantes desse livro é que cerca de 1/3 dele é composto de anexos. Por quê? Porque uma das coisas que o Robert Allen fez foi analisar profundamente a metodologia de cálculo desses indicadores, tanto dos pesquisadores ocidentais quanto da TSSU. Embora ele tenha... E aí ele achou diversos problemas metodológicos nos cálculos realizados por pesquisadores ocidentais e nos cálculos da TSSU, ele encontra apenas evidência de uma questão ou de uma supervalorização da produção agrícola em 1930, durante o período ali da Grande Fome, né? E aí, deliberadamente, o PCUS supervalorizou o número, né, para minimizar o que teria sido aquele processo, né, que ficou conhecido como a Grande Fome. Fora isso, o Allen não encontra nenhum problema nas estatísticas da TSSU. Quais são os problemas que ele encontra nos dados de pesquisadores do mundo capitalista? Desde uso de índices de preços inadequados para reduzir as taxas de crescimento real, a omissão de informações e várias outras questões que ele aponta no livro, né? Então, assim, para a gente analisar um pouquinho esse processo de transição, eu trouxe alguns poucos dados aqui, porque a gente também não tem muito tempo, né, da União Soviética, que ilustram esse caminho que a gente traçou aqui. A gente começa com dados sobre a produção agrícola e industrial no período pré-revolução e pós-revolução, imediatamente posterior à revolução. Vocês percebam que, é claro que a experiência soviética ela tem uma particularidade, né? Antes da Revolução Socialista, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Depois da Revolução Socialista, a gente tem uma guerra civil, tá? Na antiga União Soviética. Então, vocês percebem que ali em 24, 25, a gente ainda não consegue
na União Soviética, alcançar o mesmo nível de produção de 1913, que antecede a Primeira Guerra Mundial. Tamanha é a combinação de destruição de forças produtivas causadas pela Primeira Guerra, pela Guerra Civil e pela Revolução, né? E também a desorganização econômica, essa questão que motiva até a nova política econômica lá, defendida pelo Lenin, né? Imediatamente após ali, depois da Revolução, já chegando no processo de planificação econômica, né, que vai começar em 1928, por ali, primeiro plano quinquenal, né, a gente percebe que aí o desenvolvimento industrial acelera bastante. O desenvolvimento agrícola, eu não trouxe esses dados, mas não é tão rápido, mas o desenvolvimento industrial na União Soviética acelera bastante. A gente percebe que de 1927 até 1938, basicamente, a gente multiplica por 6 aí o valor da produção industrial, né, do índice de produção industrial. Uma característica interessante desse processo de industrialização e desenvolvimento soviético é a estratégia desse desenvolvimento adotada de dar prioridade ao crescimento do Departamento 1, que é o Departamento Produtor de Meios de Produção. Como a gente percebe aqui por essa tabela, a gente tem um aumento da participação dos meios de produção dentro dos bens industriais, né, e uma redução da participação de bens de consumo no total de bens industriais produzidos na antiga União Soviética. Com qual objetivo? Ora, se a gente tem muitos meios de produção, significa dizer que, aliás, se a gente tem um crescimento largo da produção de meios de produção, significa dizer que a gente vai conseguir ampliar mais rapidamente a capacidade produtiva da indústria de bens de consumo. Vai sofrer um pouquinho no começo, né, porque uma parte importante dos recursos vão estar direcionadas para a produção de meios de produção, mas conforme o volume de meios de produção aumenta a reboque ali o Departamento 2, né? Usando os dados dessa tabela e da tabela anterior, né, a gente consegue construir esses índices aqui de produção de cada um dos departamentos, e aí percebam que, embora o crescimento inicial do setor, do Departamento 2, tenha sido mais lento, ele acelera no final, justamente porque o Departamento 1 cresce muito mais rápido. De 1927 a 1937, a gente vê aqui, basicamente o índice de produção do Departamento 1 aumentando mais de 8 vezes, ao passo que a gente tem o índice de produção do Departamento 2 basicamente sendo triplicado, né? Então, efetivamente, as coisas que a gente espera, né, antes, durante e após uma revolução, a gente conseguiu observar na antiga União Soviética, né? E parte disso ocorre justamente pelo uso do planejamento econômico como ferramenta de promoção do desenvolvimento, na ideia original do Marx de que no socialismo os seres humanos eles tomam as rédeas do processo de desenvolvimento da sociedade, tá? E para a gente discutir se uma economia socialista planificada ela precisa de um novo escopo de análise, a gente tem que entender um pouco mais de planificação. Novamente, vamos tratar do tema de forma muito superficial aqui, tá? Mas o objetivo é discutir o tema para um alcance geral, né? Mas a ideia é a gente discutir um pouco planificação tanto de uma economia capitalista quanto de uma economia socialista, porque existem diferenças marcantes, tá? Primeiro, por quê? O que é a planificação no capitalismo? De onde é que ela surgiu? A Joana falou um pouco na exposição dela, né?
do histórico, e eu vou trazer uma versão um pouco mais simplificada, isso aqui. Tá? Após a crise de 29, as economias capitalistas estavam estagnadas com excesso de capacidade ociosa e continuavam passando por crises periódicas. Né? Mais para frente a gente tem uma crise complementar em 1935 ou 37, não vou lembrar. Ao passo que se olhava para a União Soviética e a União Soviética crescia, né, a passos largos. Então, o mundo capitalista começou a pensar, será que a gente não pode usar isso a nosso favor? E a ideia original da planificação era acabar com isso aqui. Ó. Aqui a gente tem o componente cíclico do Produto Interno Bruto de economias selecionadas. Tá? O que é isso? Basicamente, a gente pega o PIB da economia e decompõe o espectro de frequência desse PIB. E a ideia é observar como o dado varia no espectro de frequência que vai de 4 a 11 anos. Ou seja, quais são as variações dentro dessa regularidade que a gente consegue observar numa economia capitalista. E a gente obtém isso aí. Esses dados são de 1904 a 2004. Então, a gente tem um século de dados. E a gente não trouxe qualquer economia aqui, a gente trouxe economias capitalistas desenvolvidas. Tá? Então, a gente percebe que o capitalismo só consegue se desenvolver através de ciclos de expansão e crise. E o que a planificação capitalista, né, queria inicialmente? Acabar com isso aqui. Obviamente, vão surgindo novos problemas. Né? Veja, para tratar desses problemas, vamos trazer antes de tratar desses problemas, vamos só trazer uma informação que é importante, que a gente saber que o objetivo da produção no capitalismo é a maximização do lucro. E por ser a maximização do lucro e por se tratar de decisões privadas, a gente tem uma tendência ao desequilíbrio, que a Joana também mencionou. Eu acho que essa tendência ao desequilíbrio ela desaparece numa economia socialista, na minha concepção, porque essa tendência ao desequilíbrio vem do processo de acumulação de capital. Né? E aí, a planificação econômica no capitalismo aparece com dois objetivos principais. Ter um crescimento estável, tá? E posteriormente, para o controle dos preços. Se a gente começar a pensar nas economias periféricas, o planejamento também vai aparecer com o intuito de promover o desenvolvimento e acelerar o processo do prometido catching up entre economias. Né? Mas, enfim. Então, qual que é a ferramenta que se usa para planificar no capitalismo? Basicamente, é a política econômica. Tá? O problema da planificação capitalista é que existe uma certa incompatibilidade entre a lógica de acumulação de capital e a planificação, porque as decisões são privadas e a ideia da planificação é coordenar essas decisões. Mas como é, por exemplo, que eu vou concorrer por uma produtividade maior, se no processo de ampliação da capacidade produtiva da minha empresa, com modernização do maquinário, de uso de uma tecnologia mais produtiva, eu estou afetando o tamanho da oferta do setor, que precisa ser compatibilizada, né, para não gerar desproporções, para não gerar superprodução. Então, o capitalismo tentou, tá? Planificar, coordenar o processo de crescimento econômico, mas, na minha concepção, não conseguiu. Né? E aí entra em crise na década de 70 e vem os liberais de volta, saem os keynesianos dos ministérios, e aí vem os liberais dizendo assim, bom, crise vai acontecer, mas não é culpa de ninguém, são choques aleatórios. Tá? E aí chega a Real Business Cycle Theory e
e todo esse novo arcabouço para explicar essas crises, né? Então é para isso que serve a planificação no capitalismo. No socialismo a coisa é um pouco diferente. É uma ferramenta justamente para alcançar o objetivo central do sistema, né? Então, qual que é a ideia da planificação no socialismo? Primeiro, o objetivo da produção socialista é atender às necessidades da sociedade, tá? Para cumprir esse objetivo, a gente usa a planificação e nesse sentido existe, portanto, uma sinergia entre as duas coisas. Porque para atender os objetivos da sociedade, e como meu objetivo não é o lucro da empresa, meu objetivo não é o enriquecimento, ou o objetivo da produção em si, né, não é o enriquecimento pessoal, eu posso coordenar esses aumentos de produtividade, né? Inclusive, não existe, a gente vai falar um pouco mais para frente, não existe nenhum tipo de trava à disseminação da tecnologia, que é uma coisa que existe no capitalismo, tá? Então, muito bem. Feita essa diferenciação, agora que a gente sabe qual que é o objetivo da planificação no socialismo, e ainda bem que a Joana falou primeiro, que agora também não preciso falar, descrever os mecanismos de planejamento de forma detalhada, né? Uma pergunta que a gente precisa responder, que é uma inquietação que o Guilherme apresentou para a gente gente precisa de categorias novas, de conceitos novos para analisar uma economia socialista? Olha, inicialmente não, tá? Mas conforme o socialismo se aproxime de alcançar os seus objetivos, conforme se consiga saciar as necessidades da sociedade, vão aparecendo novos... vai surgindo a necessidade de se trazer novos conceitos para análise do desempenho, né, e do processo de desenvolvimento da economia socialista. Que fatores são esses que levam, né, à necessidade do surgimento de novas categorias? Primeiro, tem uma questão que ela já surge inicialmente, né? De uma maneira geral, a gente não precisa de novas categorias para analisar o socialismo, mas nesse caso aqui em específico a gente precisa, que seria o quê? O fato de que no socialismo a gente não tem lucro nem capital. Lucro é uma forma privada de apropriação de excedente, tá? E o que a gente chama de excedente é a parte de valor produzido pelo trabalhador que não é apropriada por ele, que excede o valor da sua força de trabalho, né? Mas é valor produzido pelo trabalhador. E o que é o socialismo? Isso é uma coisa que é uma discussão complicada, porque muitos teóricos da direita criam um espantalho para bater no espantalho que eles mesmos criaram. Uma concepção maluca de socialismo, que socialismo é dividir tudo e etc., não é bem por aí. O que é o socialismo? Ora, no capitalismo a gente tem a figura de um indivíduo que é dono dos meios de produção e que, por isso, ele pode se apropriar de uma parcela da riqueza produzida pela sociedade, mesmo que ele fique em casa o mês todo sem fazer nada. Ele paga um CEO para administrar a empresa que é propriedade dele. O CEO vai administrar essa empresa, certo? Vai receber um salário por isso. E aí, no final, o processo produtivo vendeu tudo, os trabalhadores recebem o salário, o CEO recebe o salário e o cara que ficou o dia todo em casa recebe a maior parte. Por quê? Porque ele é proprietário dos meios de produção que possivelmente ele herdou de alguém, né, que vai lá, quando a gente chega lá para trás, recebeu terra de um senhor feudal ali, ou de um rei, quando teve os cercamentos, ou acumulou riqueza nos burgos, né? Enfim. Então, o que é o socialismo? É acabar com essa figura que está em casa sem fazer nada. E o que significa dizer que o excedente apropriado por ele agora passa a ter uma outra função social. E uma das tarefas do socialismo é decidir o que é que vai fazer com esse excedente. Se você quiser pegar esse excedente todo e entregar na mão do trabalhador, não está errado.
porque aquilo não é valor produzido na jornada de trabalho dele, a ideia do socialismo não é dar a cada um de acordo com o seu trabalho, pois bem, mas isso cria um problema. Que problema que você está criando? Não vai ter investimento nessa economia. Né? Então, uma das tarefas da planificação não é só fazer cálculo de proporcionalidade de setores. Você precisa também decidir o quanto que a sociedade vai investir. Tem um cálculo mais macro, né? Mais geral que precisa ser pensado. Tá? Nesse sentido, você pode, primeiro, dar uma parcela para o trabalhador e o resto vira investimento. Tá? Então é isso que é o socialismo. Nesse sentido, não existe lucro. Existe uma coisa que nem sei se a gente pode chamar de excedente, né? Porque perde esse caráter, visto que passa a pertencer de novo ao trabalhador, aquilo ali, e os trabalhadores estão decidindo coletivamente o que vai fazer com aquilo. E nem tem capital, essa figura de acumulação, enfim, coisa que a gente não pode discutir pelo tempo, né? Outra coisa, veja, conforme o socialismo alcança, né, numa etapa inicial, a gente consegue analisar experiências socialistas conforme aumenta, né, com base no aumento no crescimento econômico, né, no aumento da produção e etc. Mas vai chegar um determinado momento em que a gente não consegue mais analisar a economia socialista dessa forma. Por quê? Uma vez que eu atendi às necessidades sociais, existe alguma razão de ser de eu criar novas necessidades como o próprio capitalismo faz? Porque o capitalismo faz isso porque precisa gerar lucro. Mas e o socialismo precisa disso? A gente precisa utilizar ao máximo os recursos naturais da sociedade? Se as necessidades estão satisfeitas, né? A gente pode, obviamente, criar novas necessidades para que os padrões de vida da população evoluam, cresçam, melhorem, né? E se transformem também. Mas a gente pode muito bem focar numa utilização menor de recursos naturais, a gente pode focar numa melhoria de qualidade de produtos. E se o foco for esse, como é que a gente vai analisar o desempenho da economia socialista com base no crescimento econômico, se o crescimento não vai acontecer? O que vai acontecer é a melhoria de qualidade, a transformação de produtos, otimização de processo produtivo. Né? Você pode ter aumento de produtividade enquanto o crescimento está estagnado. Então, são fatores desse tipo. Né? Uma coisa que a Joana mencionou também, o rendimento dos trabalhadores assume múltiplas formas no socialismo. Nesse sentido, a gente não pode pensar os padrões de vida da população como estando relacionados diretamente apenas à sua remuneração. Tá? Então, em alguma medida, sim, exige a análise de experiências socialistas planificadas exige um novo escopo, mas a partir de determinado tempo, esse período inicial, a gente consegue ainda analisar com as mesmas categorias. Né? Então, com base no que a gente viu, como é que a gente explica algumas experiências socialistas que a gente teve, né? E com um foco maior na antiga União Soviética? Primeiramente, por que essa conversão do socialismo no século XX ela é acompanhada de um processo de industrialização e desenvolvimento acelerado? Né? Perceba o seguinte: primeiro, uma coisa que é um ponto forte da planificação econômica é a disseminação de tecnologia. Tá? No capitalismo existe uma barreira a essa disseminação, porque enquanto o capitalista ele for o monopolista daquela nova técnica, ele vai obter um lucro extraordinário, né? Porque o preço de produção dele está abaixo do preço de produção do mercado, e aí, além do lucro médio, ele vai receber um lucro adicional ali. Né? No socialismo não tem isso. A intenção, inclusive, é usar justamente a tecnologia mais avançada para atender mais rapidamente, para alcançar mais rapidamente os objetivos da produção, que são atender às necessidades sociais. Então, você tem uma
disseminação de uma tecnologia nova de forma muito rápida. Tá? E os problemas de demanda, eles passam a ser basicamente, passam a estar restritos basicamente à preferência. Porque no capitalismo existe a criação de barreiras ao consumo, barreiras econômicas. O socialismo não tem. Né? Conforme essas barreiras apareçam, se você muda ali a diferença, né, ou a proporção entre excedente que vai ser apropriado pelo trabalhador e investimento, você já resolve qualquer problema de demanda. Né? E aí vira uma questão de manejar o tamanho dos setores para regular as preferências. Né? Só que aí, ao mesmo tempo, a gente viu o socialismo real ruir. Né? O que aconteceu nessas economias? Aí, novamente, eu vou tratar da economia soviética. Né? Primeiramente, a gente tem, até 1949, um motor de desenvolvimento da produtividade que era a importação de tecnologia estrangeira. E como a planificação ajudava a disseminar muito rapidamente, a produtividade na União Soviética cresceu muito na primeira metade do século XX. Em 1949, vai surgir um comitê multilateral de acompanhamento de exportações, né, de análise, aliás, de monitoramento de exportações para a União Soviética, que os Estados Unidos fala para o pessoal o seguinte: ó, quem não participar desse comitê não recebe recurso do Plano Marshall. Tá? E aí, obviamente, que todos os países envolvidos na guerra aceitaram participar. E existiam 2.000 categorias de mercadorias, uma lista de 2.000 categorias de mercadorias proibidas de serem exportadas para a União Soviética. E dentro dessas categorias estava muita tecnologia avançada. Ao perder o seu motor do desenvolvimento tecnológico, a União Soviética ela tem que recorrer agora às suas próprias pernas. Né? Justamente num período em que o componente extensivo do crescimento se esgota. Você não pode mais crescer com base na duplicação de uma fábrica. Vou construir uma fábrica igual, botar mais trabalhadores, porque os trabalhadores já estão quase todos empregados. Você não pode mais ampliar a terra cultivada, porque a gente já chegou no limite da fronteira. Você não pode mais só tirar mais petróleo da terra, porque estamos tendo que cavar cada vez mais fundo, né, para obter o petróleo. E aí, quando a União Soviética ela tentou criar mecanismos de aumento de produtividade, né, mecanismo de incentivo ao aumento de produtividade, ela não conseguiu. Ela não teve sucesso nesse processo. Né? Tem uma questão histórica também, conjuntural, que é a Guerra Fria, que fez com que recursos de pesquisa e desenvolvimento da indústria civil fossem drenados para a indústria militar. E aí isso prejudicou bastante o processo. Essas questões em conjunto, elas causaram um processo de desaceleração econômica na antiga União Soviética. Né? Mas qual que é o balanço que a gente faz, então, das experiências socialistas e do próprio planejamento? O balanço é positivo, porque, veja, existem pontos positivos marcantes no modelo socialista tradicional. O primeiro deles é a rápida disseminação do progresso técnico. Né? O segundo é uma melhora progressiva dos padrões de vida da população, justamente porque o objetivo é atender essas necessidades. Né? Na União Soviética, uma coisa que me pega muito hoje em dia é lembrar da época que eu estava estudando a experiência socialista da União Soviética e ver que o tamanho dos apartamentos construídos na antiga União Soviética aumentava ano a ano. Ao passo que no mundo capitalista de hoje, daqui a pouco a gente vai estar vivendo dentro de um cubículo ali 3x3, porque os apartamentos estão ficando cada vez menores. Se a gente vai para os grandes centros, a gente percebe isso, que não é coisa de país periférico. Né? No Japão, se vive em apartamentos minúsculos. Mas por que isso está acontecendo?
é a lógica de que a produção ela precisa gerar lucro, é a lógica da individualização de tudo, né? Até da própria economia. Então, você não tem uma integração maior entre países, enfim. Na antiga União Soviética, não. Melhorava o consumo de alimentos, melhorava aumentava a quantidade de determinados bens por habitante, aumentava o tamanho das moradias, aumentava a quantidade de pessoas que tinham moradia digna. Então, isso é uma evidência que a gente tem de dados desse período. Tá? A socialização de certos serviços aumenta bastante a eficiência. O pessoal que estuda saúde pública sabe bem disso, que a medicina preventiva ela é muito mais eficiente do que a medicina curativa, e uma medicina preventiva adequada ela tem que ser social. Né? Além disso, você tem uma maior segurança social para a população. Não tenho como entrar em detalhes, porque eu já passei muito do meu tempo aqui, né? Mas na antiga União Soviética, ali por volta da década de 60, 70, os 5 maiores problemas do capitalismo não existiam. Todo mundo tinha alimentação, moradia, educação, emprego e educação, já falei, né? E saúde. Tá? Meu orientador de graduação fez o doutorado dele na antiga União Soviética e atestou o que os dados já mostravam, né? Que esses problemas não se encontravam lá. Se você quisesse trabalhar, se você quisesse estudar, você tinha como, e saúde existia também, né? Moradia, enfim. Então, o principal ponto negativo seria justamente essa questão do progresso técnico, né? Que é um foco de pesquisa futuro meu. Por hora, eu estou pesquisando crise, né, atualmente, mas futuramente eu planejo retornar à pesquisa da planificação socialista e do socialismo, justamente para tentar apresentar uma solução para esse que acho que é o principal ponto fraco da experiência socialista tradicional e da planificação econômica no socialismo tradicionalmente. Tá? Então, essas são algumas referências que eu usei nos dados ali, e o livro do Allen, que eu fiz referência, né? Muito obrigado por estarem presentes, tá? E deixei o contato ali, caso alguém tenha alguma sugestão, alguma perspectiva de pesquisa, alguma dúvida, tá? Foi um prazer. Bem, boa noite para todo mundo. Quero também agradecer o convite, fiquei muito contente e bastante estimulado pelo tema. Vou tentar ser breve, porque eu estou bastante interessado em saber o que vocês pensam sobre planificação e socialismo. As duas intervenções aqui da Joana e do Antônio foram ótimas, e eu vou tentar focar em alguns elementos que ainda não apareceram, porque alguns já vão se repetir. E o tema da minha fala, né, o título é Planificação Econômica e Socialismo, Conquistas do Passado e Desafios para o Futuro. Então eu vou ser bem objetivo, passando por esses 5 pontos. Primeiro, a relação entre planificação, socialismo e revolução. Segundo, que talvez eu possa explorar um pouco mais, porque já apareceu bastante, que é o que eu chamo de planejamento econômico de natureza capitalista, mas a Joana e o Antônio chamaram de planificação no capitalismo. É basicamente a mesma coisa. Terceiro, a questão sobre
a inovação teórica, o desafio da inovação teórica, que é o esforço de responder uma das perguntas norteadoras que o Guilherme compartilhou, sobre a necessidade da gente utilizar novas categorias, elaborar novas teorias que possam dar conta de análise do fenômeno do socialismo. Quarto ponto, visão integral e complementar das experiências históricas, destino compartilhado, pluralidade de caminhos. E, por fim, um balanço. Então, primeiro, sobre a relação desses três conceitos, ou dessas três coisas, né? Planificação, socialismo e revolução. Primeiro, eu acho importante colocar, como já foi dito, que quando a gente fala de planificação, a gente tem que sempre colocar a questão da natureza política dessa planificação ou desse planejamento. Não existe planejamento sem uma definição sobre qual é o objetivo desse planejamento e a quem esse planejamento está servindo. A questão dos interesses, especialmente, né, dos interesses das classes sociais, tem tudo a ver com a discussão do planejamento. E nenhuma discussão de planejamento vai estar completa se a gente não problematizar a natureza política do planejamento econômico. O processo histórico, ele é para frente, só que ele é aberto. A Joana comentou e o Antônio também comentaram, né, que o planejamento capitalista pode assumir formas bestiais, né? A Joana comentou da planificação nazifascista, no contexto da Segunda Guerra. Então, é um elemento importante a gente perceber que o planejamento econômico, a planificação da economia, ela não é em si uma coisa inventada que é colocada em prática por um conjunto de pensadores, de economistas que pensaram a planificação e que vão implementar elas na realidade. O planejamento econômico, a planificação econômica emerge do processo do desenvolvimento histórico das forças produtivas que são impulsionadas pelo capitalismo. E por isso a gente tem um grande desafio. Esse processo de emergência espontânea, essa lógica que eu estou chamando aqui de espontânea, que tem a ver com o capitalismo, como ele se forma, ele culmina no planejamento para a guerra interimperialista. E o desafio do socialismo consiste em evitar essa guerra, que é a barbárie. Nós temos, portanto, essa bifurcação, como foi bem colocado pela Rosa Luxemburgo. Nós temos o caminho da barbárie, que eu estou colocando aqui o caminho da reforma e gestão da miséria humana, em toda a sua multiplicidade, em toda a sua dimensão, e o caminho que precisamos construir deliberadamente, que é o socialismo, a revolução para que a humanidade seja socializada, para que a gente consiga evitar a guerra interimperialista e construir a cooperação internacional entre os povos trabalhadores de todo o mundo. Então, esse primeiro ponto era um pouco a questão histórica. O segundo é sobre o planejamento econômico de natureza capitalista. Aqui, como já foi dito, né, vou tentar resumir com essas duas imagens. A primeira é uma foto da produção industrial no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem ali uma imagem que mostra bem a homogeneidade aí da produção, a tecnologia, né, a grande indústria sendo colocada para servir a maquinaria de guerra, pela qual as burguesias nacionais de cada Estado-nação capitalista vai tentar se preparar para conquistar o que sobra do mercado global. E a segunda foto parece ser muito mais pacífica. Ela representa aí um subúrbio norte-americano que reflete um pouco a ideia do estado de bem-estar social no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que o planejamento econômico capitalista, como capitalismo em geral, sempre tem que ser pensado na dimensão da contradição.
Então, ao mesmo tempo que o planejamento econômico capitalista ele pode ser mobilizado para a guerra total, ele também pode ser manobrado, regulado, desenvolvido para promover o que se chama o estado de bem-estar social, e que muitos também designam como a era de ouro do capitalismo. Na tradição do keynesianismo, por exemplo, eles gostam de valorizar bastante essa positividade possível de um capitalismo planejado ou regulado. Mas a ideia geral é de que, quando a gente fala de planificação, de planejamento, nós não estamos ainda falando necessariamente do socialismo como os economistas, né, que militam na tradição aí da revolução, da construção dessa nova ordem socioeconômica, ainda não é exatamente o que a gente está querendo construir. Ou seja, planejamento e planificação é uma etapa, é um passo, é um pré-requisito para a construção daquilo que nós estamos querendo atingir. Ainda aqui, para tentar esquematizar, como eu comentei, a expressão planejamento econômico de natureza capitalista é uma expressão que eu utilizo na minha tese de doutorado, e eu parto dessa fórmula geral do capital, como Marx apresenta a lógica de expansão infinita do valor. Então a gente tem o D, que significa dinheiro, que se transforma em mercadoria, que se transforma em mais dinheiro. DM, D'. Essa é a lógica de funcionamento do capitalismo. E qualquer planejamento que esteja atendendo e servindo essa lógica de expansão infinita do valor, ele pode ser enquadrado como um planejamento que atende à lógica do capital. Por isso, planejamento e capitalismo não são entidades tão contraditórias como elas pareciam ser no contexto do debate sobre o socialismo no século XX. A gente precisa reafirmar isso. Eu acho que esse é um dos pontos do balanço que é importante colocar, que já foi destacado nas falas anteriores. Outro ponto aqui interessante, que tem a ver com uma das questões norteadoras, é sobre os indicadores socioeconômicos. E aí eu me lembrei de um campo de estudos, né, de uma categoria lá, uma subcategoria da área da ciência econômica, que era uma área quente de pesquisa no contexto da Guerra Fria. Era o campo chamado Sistemas Econômicos Comparados. Ele era um campo fascinante, porque ali os economistas, como o Antônio colocou aqui, os dados estatísticos, os economistas eles traziam os dados socioeconômicos, os dados empíricos, para confrontar entre os países, quais países estavam promovendo de fato desenvolvimento social para as suas populações. E isso gerava, portanto, um padrão de comparação e de disputa que era bastante saudável, né? A gente tem aqui, né, a batida discussão sobre crescimento e desenvolvimento, e evidentemente o indicador do crescimento econômico sempre foi muito importante, mas o debate sobre desenvolvimento ele de fato se consolida no contexto do pós-Segunda Guerra, também devido aos sucessos do planejamento econômico, da planificação econômica, principalmente da construção do campo socialista como um todo, tendo como referência a grande experiência da planificação soviética. Por isso, os indicadores socioeconômicos são bastante importantes como dados empíricos para a gente fazer essa disputa de comparação, né, entre os sistemas econômicos. E por fim, aqui nesse slide, eu trago talvez um elemento que não apareceu tanto, que é o conceito sobre a lei do valor. Ela está um pouco solta aqui, mas acho que dá para falar um pouquinho mais nos próximos 2 slides. A lei do valor é uma categoria teórica muito relevante para a discussão de planificação econômica, só que ela é também uma categoria que poderia ser mais explorada, vou colocar assim, né? Eu ia falar que ela não é uma categoria tão explorada, mas isso não é verdade. A categoria da lei do valor, ela aparece de forma bastante dispersa na obra do Capital, do Marx. Ela aparece com alguma frequência nas obras da economia política clássica, de Smith e de Ricardo, de uma forma não tão
focada, e os economistas soviéticos se debruçaram bastante sobre esse conceito. Então já houve um acúmulo sobre a elaboração sobre a lei do valor. Mas a pergunta que eu coloco aqui, que talvez seja mais uma pergunta estimuladora ou norteadora, que é a seguinte, eu quero compartilhar com vocês que eu venho pensando há bastante tempo sobre isso. Quando a gente fala de capitalismo e socialismo, é muito comum na tradição da crítica da economia política, né, da tradição da economia marxista, dizer que o capitalismo não é um sistema econômico natural. E a gente faz isso para desnaturalizar esse ordenamento da sociedade, né, que é a sociedade capitalista. Só que eu tenho pensado de uma forma um pouco diferente, eu tenho pensado um pouco assim. Se a gente pensar que o capitalismo é de fato um fenômeno natural, nós podemos argumentar que é necessário fazer um esforço para sair dessa natureza selvagem, dessa lei da selva. Nós precisamos ascender e nos humanizar por um processo de escape da lei do mais forte, da lei da seleção dos mais fortes e que abandona aqueles que precisam do apoio, que precisam, né, do suporte para perdurar na luta pela sobrevivência. Então eu estou colocando aqui, gente, ainda não está nada elaborado, mas eu tenho pensado um pouco sobre isso, porque talvez seja interessante dar esse cavalo de pau e pensar no capitalismo como uma coisa da natureza, e que justamente por isso nós precisamos superar essa condição de natureza, né, de selvageria, vamos colocar nesses termos, né, a natureza como uma condição selvagem. E aí, falando da lei do valor, né, isso aqui talvez seja mais diferente. São 2 slides bastante sucintos que resumem um pouco alguns trabalhos que eu tenho feito, que é um esforço de formalização do funcionamento da lei do valor. A lei do valor, ela tem que ser formalizada em 2 etapas distintas. Primeiramente, a gente precisa pensar a lei do valor no nível da reprodução simples, que é essa etapa do MDM, mercadoria que se transforma em mercadoria, mercadoria que se transforma em dinheiro e o dinheiro que se transforma de volta em mercadoria. E aqui eu tenho as matrizes de insumo-produto que representam os valores de uso que entram no processo produtivo e que saem como resultado do processo de produção. E para simplificar, né, que está muito abstrato aqui, usando essa simbologia aí, o A, B e até o K, mas a gente pode simplificar e usar como ajuda a obra do Piero Sraffa, o Produção de Mercadorias por Meio de Mercadorias, e imaginar um sistema econômico que utiliza trigo, ferro e porcos para produzir trigo, ferro e porcos. Ou seja, um sistema econômico que usa esses 3 insumos para reproduzir esses mesmos 3 insumos numa escala constante. Esse é um tipo de sistema econômico em reprodução simples. Ele tem um tamanho, esse sistema econômico tem um tamanho constante ao longo do tempo. Quando nós formalizamos a lei do valor nesse primeiro nível da reprodução simples, não existe muita dificuldade de dizer que o tempo de trabalho se refere ao valor de cada mercadoria que vai depois ser comparada com as outras mercadorias, e isso vai gerar lá um padrão para que elas possam ser trocadas e recomporem o ponto de partida da reprodução do sistema. Aqui não tem muita dificuldade. O problema começa quando nós precisamos formalizar. Opa, cadê? Tá aqui. O problema começa quando nós temos que formalizar o funcionamento da lei do valor no caso da reprodução econômica ampliada. E o capitalismo é um sistema econômico de reprodução ampliada. Ele não é um sistema econômico de reprodução em escala constante. Ele precisa crescer para poder atender a lógica do DM de linha. E é paradoxal, mas do ponto de vista teórico, na minha interpretação, pela minha leitura que eu tenho feito do Capital e das obras comentadoras,
é possível constituir um sistema econômico que se expande de forma infinita e que encontre, talvez, barreiras que estão fora do alcance do capital, como, por exemplo, as delimitações da biosfera do planeta Terra. Essa é uma discussão importante na questão aí, do meio ambiente, né, da discussão ambiental, onde o planejamento econômico também se faz muito presente para pensar um desenvolvimento econômico compatível com o meio ambiente. Mas o fato é que, do ponto de vista da elaboração teórica mais abstrata, nada impede a descrição de um sistema econômico em que os valores de uso se reproduzem em escala ampliada infinitamente. Para resumir aqui, talvez seja o único ponto que tem alguma discordância ou uma coisa que a gente precisa discutir, porque eu acho que isso aponta para o fato de que a acumulação capitalista não necessariamente contradiz a planificação econômica. Ou seja, a planificação econômica pode comportar as necessidades da acumulação infinita do capital. É bastante em aberto. Eu tenho algumas discussões com economistas que trabalham, né, no campo principalmente aí do meio ambiente, da questão ambiental, e eles ficam sempre muito preocupados quando eu coloco essa possibilidade de que o capitalismo pode ser organizado para se reproduzir infinitamente sem que os limites biofísicos do planeta coloquem uma barreira para o capital. Em síntese, aqui eu estou colocando essas questões de formalização da lei do valor, que eu tenho trabalhado em alguns artigos. Esses aqui são 2 que eu compartilho com vocês, para quem quiser depois pegar a referência completa. Primeiro, acho que esse aqui do lado, que tem a figura do sapo, o sapo da fortuna chinês, um artigo recente publicado na revista Princípios. Ele se chama Emaranhamento entre valor de uso e valor, uma teoria do valor para a nova economia do projetamento. E o outro artigo ele se chama Similaridade formal entre o planejamento econômico capitalista e socialista. Nesses 2 artigos, como eu estava tentando resumir antes, tem um esforço aí de sistematização ou de formalização da lei do valor. A principal conclusão aqui que eu quero destacar é que planejamento econômico sempre tem que ser pensado em associação com a luta de classes. E a lei do valor também tem que ser pensado nesse aspecto, uma vez que a lei do valor precisa estar sob domínio, ou pelo menos a classe trabalhadora precisa compreender e estudar o funcionamento da lei do valor para que ela possa ter influência sobre essa tal de lei do valor. Avançando aqui para abrir e fazer a conversa, trago esse desenho aí. Foi um momento que eu já estava bastante cansado mentalmente, então eu vou lá na inteligência artificial e peço um desenho. Esse desenho aqui é o seguinte, eu coloquei lá para a inteligência artificial. Desenha aí um Frankenstein, que é um monstro com a cabeça do Marx e o corpo todo remendado, tudo juntado aí com outros grandes intelectuais da economia. E o que eu estou querendo trazer com essa figura? Em termos da inovação teórica necessária para a gente pensar o socialismo, nós temos que lembrar que o Marx é a nossa base, é o nosso porto seguro, é a cabeça do nosso monstro, mas ele sozinho não vai dar conta, pelo simples fato de que o alcance teórico da análise do Marx estava limitada à realidade histórica do século XIX. Tudo que vem depois precisa ser acrescentado ao que o Marx iniciou. E isso é também uma discussão metodológica bastante intrigante, porque aí nós temos 2 caminhos, ou 2 possibilidades. Uma possibilidade é essa aqui, da qual eu sou defensor, que é o caminho da mistura, de construir um monstro com
com a colaboração de diversos outros autores. Né? E aí tem, por exemplo, na tradução aqui, né, do Instituto de Economia da Unicamp, Schumpeter, Keynes, Hayek, são grandes pensadores que contribuem para a construção e análise da economia política do século XX e adiante do século XXI. Né? Eu coloquei também só pensadores aí do século XX, mas já ficou defasado. Foi interessante porque vocês reparam ali que na perna direita do Marx tem uma perna de ciborgue, uma coisa futurística. Foi interessante porque eu não pedi para colocar nada futurístico, eu pedi um Frankenstein, e aí apareceu essa perna robótica, mas ela dá a ideia de que a gente tem que ir integrando esses novos autores, esses novos pensadores da economia, e vários deles podem não ter tanta proximidade ou tanta compatibilidade com o arcabouço teórico inaugurado pelo Marx. Então tem lá, né, o Keynes, o Schumpeter, que é a tradução conhecida, o Piero Sraffa, que eu comentei, o Hayek, o Oscar Lange, que a professora Joana trouxe. Eu fiquei muito contente porque eu sou um dedicado estudioso da obra e da militância comunista do Oscar Lange, eu coloco aí também, mas a ideia de que temos esse caminho de construir um Frankenstein. O outro caminho, vamos colocar aqui que está no segundo ponto aqui, né? Como eu falei, o Marx, a gente tem que construir um Marx que se projeta para além do século XIX. A gente tem que construir esse monstrengo incorporando as inovações teóricas do século XX, do século XXI, que estão em condições de observar a realidade histórica da construção do socialismo no avançar do tempo. E aí tem essas duas opções metodológicas, né? O misturado, que foi aquela que eu apresentei e da qual eu sou adepto, e uma outra opção que eu chamo de puro sangue. E o puro sangue, ele é válido, ele é importante, mas ele tem suas limitações. E para mostrar algumas limitações, eu trago aí o que está na minha escrivaninha nesse momento, né, na minha mesa de trabalho, lá em Goiânia. São essas duas obras. Primeiro, o Manual de Economia Política da Academia de Ciências da União Soviética, publicado nos anos 50. E o outro é um dos manuais de economia política em escrita e em uso na China contemporânea. Eu trago isso porque eu acho que é muito importante no debate, ou no balanço do debate da planificação econômica, valorizar e colocar para discussão os manuais de economia política. Eu acho que o esforço de escrita do Manual de Economia Política da Academia de Ciências da União Soviética foi o ponto alto em termos de sistematização teórica de fazer esse avanço que eu falei em relação ao que o Marx deixou escrito no século XIX. É uma obra complicada, tem várias contradições, tem várias deficiências, mas ela tem muitos méritos. Um dos méritos é que ela é uma obra coletiva. Ela não é a obra de um único intelectual e ela foi construída a várias mãos, que é uma coisa que se repete agora na China. Né? Eu estou colocando isso, eu não quero entrar na China porque foi também uma das proposições da mesa a gente não discutir China, porque está muito em evidência e tal. Mas o fato é que eu estou trabalhando sobre isso porque eu estive na China no ano passado, fiquei 8 meses lá, e estudando com mais detalhes aí a teoria econômica dos chineses, o pensamento econômico chinês. E bem, tem muitas diferenças entre esses dois manuais, eu estou trabalhando nisso agora, mas um dos aspectos de continuidade é que esse também é uma obra coletiva. Eu acho que a coletividade no processo de produção intelectual e de inovação teórica é crucial. Sozinho, ninguém vai conseguir superar Marx, né? Como a gente colocou. Se o desafio é inovar teoricamente e superar aquele que é a grande referência teórica para a construção da economia socialista, eu acho que é muita pretensão tentar fazer isso sozinho. Então tem que se juntar para conseguir inovar e seguir adiante, para construir o nosso monstro.
E aí, para ir indo para o final, ponto 4, um ponto também bastante estimulante aí das perguntas norteadoras, que é fazer o balanço das experiências de construção do socialismo. E aí eu queria deixar a seguinte reflexão, que eu penso nesses termos, né? A Joana falou bastante da experiência da construção do socialismo em Cuba, o Antônio trouxe muitos elementos, né, de alguém que se debruçou com profundidade sobre a construção do socialismo na União Soviética. E bem, o que eu quero colocar é que cada experiência de construção do socialismo tem as suas características. Nós não podemos colocar uma experiência como superior à outra, uma que fracassou, outra que teve sucesso. Nós devemos pensar cada experiência concreta, cada caso particular, como mais um tijolo na construção de um processo global mesmo, né? Por isso que está essa foto aí, né, do planeta Terra, uma construção global em que cada experiência vai entrar com a sua especificidade. Cada nação tem as suas características, o seu processo histórico, as suas determinações geográficas, as suas especificidades, e isso influencia muito na maneira como o socialismo vai se desdobrar, vai se constituir, vai ser construído, né, no processo de esforço, de inovação, de construção ali. Então coloco aí algumas experiências, né, incluindo todas aquelas de libertação nacional que se enquadram no contexto aí do pós-Segunda Guerra Mundial. Então estou sendo super aberto aqui, querendo incluir tudo aquilo, até mesmo experiências que não sejam assim tão próximas do que é a tradição ideológica do socialismo, mas o fato é que todas essas experiências estão relacionadas com o esforço de se libertar da cadeia imperialista capitalista. E nesse sentido é que elas devem se reforçar, devem se entrelaçar, devem cooperar para que a gente encontre, né, esse caminho comum para a gente compartilhar a construção do socialismo que vai ser feito pela união de todos os povos trabalhadores do mundo inteiro. Então, para fechar, né, um balanço, 4 pontos só. Primeiro, planejamento econômico nacional é a realidade desde a transição do século XIX para o século XX. Segundo, as experiências nacionais isoladas não devem ser analisadas como modelos em disputa, mas como casos condicionados pelas contingências locais, uma formação histórica, demografia, geografia física, e são experiências, né, que se complementam. Terceiro, a reversão para a lei da selva do mercado e do capitalismo sempre está à espreita. Seja numa experiência como, por exemplo, a de Cuba, né, que tem um grande desafio em relação ao desenvolvimento das suas forças produtivas e o avanço da industrialização, como no caso, por exemplo, da China, que tem demonstrado agora um avanço tremendo da sua grande indústria e das suas forças produtivas. Sempre está à espreita esse regresso à lei da selva, do mercado e do capital. O socialismo é uma construção ativa que é facilitada pelo avanço das forças produtivas, mas não é limitado só por elas. A questão que a Joana colocou, e o que o Antônio também traz sobre os estímulos, a questão dos estímulos morais para a construção do novo ser humano, isso é fundamental. Não são só essas condições objetivas, mas também a construção da subjetividade socialista é crucial, e isso é uma grande contribuição da experiência cubana, né? Eu diria que essa é a principal contribuição de Cuba para o grande debate econômico. E o planejamento econômico internacional é a realidade a partir do século XXI. Não há como pensar socialismo se a gente ficar só no nível do planejamento econômico nacional. É necessário uma arquitetura de cooperação internacional para que a gente consiga progredir e fazer o planejamento para a construção
da economia socialista que a gente almeja. Então, são esses pontos para o debate, para o balanço. Eu agradeço muito a atenção, fico à disposição. Meu nome está aqui e meu contato. Meu e-mail é thiagocamarinhalopes@ufg.br. Muito obrigado. Gente, vai ter uma rodada de perguntas. Quem quiser, é só chamar aqui que a gente leva o microfone.